Agora vai começar, Israel, a palestra de Runas do Dragão com o Dragon Scata e a Morgana Luna. Meu querido Marcelo, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Bom te vê-lo por aqui. Já estão conectando para começarmos. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Obrigado, Marcelo. Sucesso para nós. Bem-vinda, Morgana. Olá. Olá. O Dragão está chegando. Cheguei. Chegou. Olá, Dragone, tudo bem? Olá, meu querido. Tudo bem? Conseguindo nos ouvir? Conseguindo nos ver? Ouvindo e vendo bem. Então perfeito. Vou deixar vocês aqui, a casa é de vocês. Estou aqui no suporte, mas a tela vai ficar só vocês agora. Agradecemos. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma boa tarde. Pedimos desculpa pela demora. Quem acompanha, até quando não somos nós que realizamos a live, a tecnologia é sempre uma novidade. Então, é um grande prazer estar falando com vocês. Né? Eu sou Dragon Victor Scata e sou um dos idealizadores do Alento do Dragão. Né? Eu sou Morgana Luna. E nós hoje vamos falar com vocês a respeito de um tema que gostamos muito, que é Runas do Dragão. Né? Antes de começar a falar propriamente sobre as runas, tem algumas coisas que queremos falar até chegar na ideia das runas. Então vamos começar voltando um pouco, antes de falar o que são Runas do Dragão, vamos falar um pouquinho para vocês sobre nós, sobre o que são dragões, o que é esse alento do dragão, e aí vamos entrar nas runas propriamente ditas. Ok? Então, pessoal, eu e Morgana, nós somos bruxos, e o alento do dragão, ele é um sistema que partiu e que surgiu das nossas vivências e rituais que fomos fazendo com conexões com a deusa Tiamat. Então, dessas conexões com a deusa Tiamat que eu fazia quando eu ainda era bruxo solitário, ainda não conhecia Morgana, ela fazia as vivências dela, os rituais dela, eu fazia os meus, e aí quando nós casamos, tivemos esse chamado, né, esse grande chamado da deusa Tiamat para desenvolver esse sistema, que é o alento do dragão. A gente costuma brincar que as pessoas geralmente juntam instrumentos quando casam, né? A gente juntou voz. Isso, voz e instrumentos mágicos e altar. E aí surgiu, começamos com esse sistema, que é o alento do dragão, que é uma forma de prática mágica através da conexão com o símbolo, com o arquétipo e com a energia propriamente dita desses seres que nós entramos em conexão, que são os dragões. Né? E esse trabalho ele se tornou público, completou 5 anos há pouco tempo, então é recente. Em junho completou 5 anos e... junho ou julho, completou 5 anos, mas foi esse ano, né? E completou 5 anos. E a nossa prática vem de antes desses 5 anos, a gente já vem se envolvendo nesses rituais, com o passar do tempo foram sendo passados e transmitidos para nós símbolos, uma filosofia própria, uma forma própria de se trabalhar, que é uma característica única e exclusiva do alento do dragão. As runas do dragão, não, nós vamos chegar lá. Mas existem outros símbolos, que são símbolos, que esses símbolos são propriamente do alento do dragão. Dentro dessa jornada, até agora, nós escrevemos 2 livros. Então, aqui, o Alento do Dragão, Práticas de Magia Dragônica, e Pilares Dragônicos, uma jornada de cura e poder. É através deles que nós estamos transmitindo esse sistema, através dos livros, através dos nossos cursos e workshops.
nós estamos transmitindo esse sistema, que é o Alento do Dragão. O total desse sistema será através de 7 livros, então tem bastante livro ainda para chegar. Por enquanto são 7, né? Então o sistema está sempre se modificando, nós estamos sempre descobrindo novas coisas. Costumamos falar que o nosso voo ele é em bando. Então, cada vez que as pessoas vão fazendo as práticas, tendo suas experiências, o sistema ele vai se expandindo cada vez mais. Então, por enquanto, são 7 livros para a transmissão do Alento do Dragão, mas já estamos olhando outras formas que no final do vídeo vamos falar com vocês. Né? Então, vamos aqui, a Morgana está olhando aqui o nosso top. Eu sou a mulher dos papaizinhos. Porque se a Morgana não controlar, eu falo 5 horas aqui e não falo das runas do dragão. Né? A gente estava falando sobre o que é o Alento do Dragão, né? O dragão começou falando, então é um sistema mágico, né, que tem toda uma série de símbolos, de ferramentas, de instrumentos, e ele está sendo passado através dos nossos workshops, dos nossos livros, né? O nosso primeiro livro, ele tem um foco nas runas, que é o assunto que nós vamos falar aqui, e o nosso segundo livro trabalha com um sistema, né? Uma ferramenta a mais desse sistema, que são os pilares, mas esse é assunto para outro vídeo, né? outra live. E para quem tiver interessado, essa é a versão de 2019, mas tem uma versão em PDF de 2017 que está disponível no nosso grupo do Facebook. Né? O link vai estar aqui, o Eva vai disponibilizar, é só clicar no link que você pode baixar, e lá vai ter as informações a respeito das runas, rituais, feitiços, como meditar com elas. De repente, quem não conhece, vai conhecer hoje e quiser ficar um pouco mais interessado, pode baixar e dar uma lida, né? Para começar, a gente vai começar falando um pouco, antes de falar de runas, falar sobre símbolos e sobre o poder de um símbolo, né? Sim, exatamente. O que acontece? Quando as runas chegaram para a gente, o que percebemos com o passar do tempo é que o símbolo, qualquer símbolo mágico que vamos trabalhar, ele não é simplesmente uma coisa que brota, aparece. O símbolo ele tem uma ressonância conosco. Ele tem que ter algo no símbolo que nos chama. Né? Todo símbolo mágico que utilizamos, muitas vezes nós achamos assim que aquele símbolo por si só, ele está ali, ele está ali, nós utilizamos ele. Na verdade, é quase uma via de mão dupla, porque o que nos atrai o símbolo é a vibração. Tem algo naquele símbolo, mesmo quando não sabemos o significado, que nos atrai, que faz com que ele ressoe em nós e nos modifique. E isso é muito interessante, por quê? Porque nos define muito tanto o oráculo que escolhemos utilizar, os deuses aos quais escolhemos entrar em contato, os símbolos que normalmente são os símbolos que utilizamos. Então, assim, eu utilizo as runas do dragão. Tem que ter alguma ressonância em mim para que aquele símbolo tenha significado a tal ponto de eu conseguir entrar em contato com ele. Os bruxos utilizam muito o pentagrama. Então, quando você utiliza o pentagrama, o que está acontecendo? Não é simplesmente, olhei o pentagrama, vou utilizar o pentagrama. Não, tem uma ressonância. Tem algo naquele símbolo que te chamou, e algo na vibração daquele símbolo que faz com que você se atrai especificamente por aquele símbolo. Assim como também tem símbolos que são repulsivos para a gente, como indivíduo. Né? E isso depende muito da nossa criação, depende muito da sociedade em que crescemos. Para uma sociedade, um símbolo ele vai ser um símbolo de banimento, de repulsa, enquanto para outra sociedade aquele símbolo não é isso, é totalmente o contrário. E nós, como indivíduos, acabamos entrando em contato e tendo uma conexão com esse símbolo, nós acabamos tendo um mapa de autoconhecimento. Porque não é à toa que uma pessoa opta por entrar em contato com as runas do dragão e não, por exemplo, com o baralho Lenormand, ou vice-versa, citando um exemplo. Ou com as runas Futark e
o tarô de Marcélia. Tem um porquê, tem que ter alguma coisa que atrai. Então, nós percebemos isso, e na medida em que fomos trabalhando com os oráculos, e isso outros oraculistas e pessoas também têm, nós percebemos que, com a vivência, que esses símbolos, eles são vivos, eles são pulsantes, eles têm uma história, eles têm uma energia a par de nós, eles não dependem de nós. Ao mesmo tempo, quando entramos em contato com aquele símbolo, tem uma troca de poder e uma modificação. E as runas do dragão, elas são vivas. As runas do dragão, elas simbolizam, cada uma delas vai simbolizar uma vibração específica, e essa vibração específica, por trás dela, tem uma gama de seres, algumas vezes até mais do que dragões, onde esses espíritos, vamos chamar de espíritos rúnicos, eles têm como se fosse um carimbo daquela runa. E por trás dela tem uma série de coisas. Então, até mesmo quem trabalha com as runas do dragão acaba se sentindo atraído por runas específicas, porque aquele símbolo, de alguma forma, fala para você. Então, aí, o oráculo ele não é somente uma coisa para você pegar e tirar quando você tem uma pergunta. Né? Na maioria das vezes, quando recorremos ao oráculo, a gente já sabe a resposta. É aquele momento do filme Matrix que o oráculo fala para o Neo, né? Você já sabe a resposta. Você só está aqui para tentar compreender a escolha que você fez. Então, é muito interessante, por quê? Porque as runas do dragão, elas são pulsantes, elas são vivas, é mais do que só um monte de risquinho. E nós começamos falando isso para vocês. Até porque os símbolos, eles falam com o nosso subconsciente, né? Eles falam além das palavras. Você vê o desenho de uma runa, aquilo entra em contato com você de uma forma mais profunda, porque vai rompendo as barreiras de todas as limitações que nós teríamos, né, no nosso consciente, e ele vai falar e vai ressoar com o seu inconsciente. É por isso que o Dragão estava falando que elas trazem mensagens que estão além, né? Às vezes a gente não pensa. E essa é uma coisa muito importante para entender esses símbolos, é manipular eles, né? Então a gente vai dar uma geral para vocês aqui hoje desse oráculo específico, né? E isso que a Morgana falou é importante, porque principalmente para nós que somos bruxos e magistas, e fazemos essa manipulação de energia, a nossa mente consciente ela é um grande entrave. Então, quando você utiliza um símbolo, quando você utiliza uma runa, quando você utiliza aquela energia e acessa aquela egrégora, aquilo muitas vezes vai conseguir burlar todas essas dificuldades da mente consciente, nos jogar em um estado alterado para que possamos acessar uma maior gama de energia, de vibrações para operar a magia. Então, as runas do dragão, elas funcionam muito com isso, até porque tem uma coisa importante a respeito das runas. Depois que a Morgana falar um pouco sobre elas, eu vou falar que as runas do dragão, elas não são no nosso idioma nativo. Então, por elas não serem no nosso idioma nativo, quando elas foram canalizadas no idioma que é um idioma chamado Druat. Esse idioma, é engraçado falar isso, né? Quando a gente escuta isso pela primeira vez, pensa assim, poxa, o que é isso? Esse idioma, ele foi canalizado, a forma mais próxima da nossa linguagem humana, que pode se expressar a linguagem e a energia da forma do ponto de vista que os dragões têm do nosso mundo. Então, essa linguagem do Druat, ela foi canalizada e as runas têm um nome nessa linguagem, né? Então, quer falar aí? Bom, já que a gente já começou a falar, né, vamos falar, porque disseram que estava travando, perguntei, mas não, disseram que está normal agora, ok? Eu estou acompanhando aqui as perguntas pelo seu celular. A gente vai começar a falar, então, um pouquinho das runas, né? Nós apesar do nosso primeiro livro ser baseado, assim, boa parte do trabalho do primeiro livro são as runas do dragão, o Alento começou, digamos que, muito inspirado por essas runas. Essas runas são o trabalho de um rapaz chamado Isidro Baldwin. Ele é canadense. E em 2001, ele colocou um site no ar que se chama
está no ar até hoje, né? Tá. Dragon-runes.com. Se vocês quiserem olhar, né? Tá no ar até hoje esse site. E ele publicou um alfabeto único, que seriam as runas do dragão, que além de serem um oráculo, elas são um alfabeto, e elas também contam uma história, né? É um mito de criação, né, de um mundo. E ele publicou isso, ele tinha um grupo, e eles faziam conexões com dragões, e faziam rituais, e eles começaram a canalizar símbolos e palavras. E aí foram juntando aquilo tudo, e aquilo virou um alfabeto único, e ele tem também um glossário dessa linguagem, que se chama Druat, que é o que o dragão está falando. Tem poemas, tem muitas coisas Tem interessantes. cargas, tem poemas invocatórios. E eles foram, todo o material que foram canalizando nesse tempo, ele lançou nesse site em 2001 e disponibilizou para as pessoas usarem. Aí nós começamos a trabalhar com essas runas, né? Ainda não éramos além do dragão. Começamos a trabalhar com essas runas e assim, a energia delas foi chamando a nossa atenção cada vez mais. Nós começamos a ver que tinha uma mensagem que estava sendo passada para nós, justamente por trás daquilo. Ou seja, o trabalho que ele iniciou com o grupo dele estava ainda em desenvolvimento, né? Nós pegamos uma parte disso, provavelmente outros grupos. Sim, que a gente não tem, né? Tem um grupo, por exemplo, na Inglaterra, que se chama Kagiril Shungal, onde eles desenvolveram as runas do dragão e, dentro da conexão deles, acrescentaram mais 9 runas da própria conexão deles. É um outro sistema baseado no sistema Zedon. Né? Então, o Zedon fez isso, né? Teve essa primeira conexão com Tiamat, nesse sentido, e trouxe essas runas para o mundo. E nós pegamos as runas e desenvolvemos uma parte do trabalho, baseado no trabalho dele, o nosso próprio entendimento sobre elas, né? É interessante que nós até trocamos figurinha no processo do nosso primeiro livro, e ele achou legal, porque tipo, era uma outra forma de ver as runas que ele tinha se conectado, né? Que a gente sabe que cada grupo se conecta de uma forma. E aí, o resultado dessa nossa conexão está no nosso primeiro livro, que é o que a gente vai falar. E é interessante porque, assim, o que acontece? Ele ia lá no Canadá, quando foi uma grande coincidência, né, que fez com que a gente acabasse entrando em contato com ele. Quando enviamos para ele adorou, achou muito interessante. Até hoje nós conversamos a respeito das runas, da nossa experiência, do que estamos fazendo, e aí ele escreveu o prefácio do nosso livro. Então vocês vão ver lá que o prefácio do nosso livro, ele é escrito pelo Zé Goldman, que é o criador das runas, e ele que vem difundindo esse sistema, e vocês vão encontrar a nossa forma de trabalhar, como a Morgana falou. E antes de entrar e falar propriamente das runas do dragão, entra aquela coisa assim, o que são dragões? Né? Tem muita gente que está assistindo que já viu nossas palestras, já viram nossos vídeos. Né? Nós temos um canal no YouTube que nós estamos sempre falando a respeito das runas, a respeito do sistema alento do dragão, a respeito de magia de modo geral. Mas vamos lá rapidamente o que são dragões. Lembrando que, ao ponto de vista do alento do dragão, é importante entender que quando nós começamos a falar de magia com dragões, ou magia draconiana, magia dragônica, não importa o nome que você chama, que você dê para essa prática, a primeira coisa que nós do alento sempre falamos se você perguntar para 10 praticantes de magia com dragões como é a forma dele praticar, você vai encontrar 11 respostas. Porque tudo recebe um toque pessoal. Então, do nosso ponto de vista, o que são dragões? Dragões são seres, assim como a infinidade um número sem fim de seres que existem nesse nosso multiverso, né, o mundo, que tem anjos, tem daimons, tem elementais, tem elementares, tem anjos, tem espíritos e tem dragões. Né? Dentro da nossa percepção, a gente está sempre falando com as pessoas isso, como, claro, gente, um exemplo aí muito pequeno diante da grandiosidade de tudo que existe. É como se o universo fosse uma grande harpa, né? Uma harpa de muitas cordas. E uma dessas cordas é um dos dragões. São os dragões.
né? É a vibração específica destes seres, que são seres que, na mitologia de várias partes do mundo, vai ter a descrição de lendas, de mitos, que falam a respeito do dragão. E estes seres, o dragão como ser espiritual, estes seres, eles são grandes potencializadores. Eles lidam com grande quantidade de energia. São seres que existem em muitos clãs, em muitas tribos, em muitos reinos, e trabalham em conjunto com muitas egrégoras. Então, dentro do alento do dragão, por exemplo, tem pessoas que usam e trabalham no sistema, que são caoístas, que são icanianos, são umbandistas, candomblecistas, né? Pessoas de vários caminhos que acabam utilizando a energia e o sistema do alento do dragão, mesclando a sua prática pessoal e criando uma forma de conexão própria. Por isso nós falamos que sempre vai encontrar uma resposta a mais, né? Não dá para poder definir esse é o sistema correto de magia com dragões, né? Então o dragão como ser, ele é um ser que se entra em contato quando você quer potencializar seus rituais, as suas práticas e conhecer uma forma transmutadora, revolucionária de alquimia pessoal, de transformação do mundo. Não é diferente de se conectar com muitos dos outros seres que existem. Aí entra naquilo que eu falei lá no começo do símbolo, do porquê aquele símbolo te atrai. O dragão, como símbolo, ele já vai ter o simbolismo tanto do bem quanto do mal, dependendo da mitologia e por onde você vai estar estudando o símbolo, né? Em algumas linhas, o dragão vai ser colocado como o corruptor, como aquele que representa a ganância, que é o devorador de virgens, que assola e destrói a terra. Enquanto em outros ele vai ser o grande guardião, aquele que toma conta que protege, aquele que cuida dos tesouros, aquele que zela por toda a comunidade. Isso é uma visão basicamente oriental e ocidental. A gente pode ver essa diferença, né? No Oriente, o dragão tem aquela missão de guardar a sabedoria, é um ser mais celeste, colocado como divino. E no Ocidente, algumas mitologias colocam ele de uma forma bem ganancioso, aquele que guarda, Qual que tá certo? Todas, né? Todas. Tem dragões de todos os jeitos. Exatamente, porque assim como existimos como humanos, num número, né, maravilhoso de personalidades e diversidade, assim também são os dragões. Então não dá para definir os dragões são bons, os dragões são maus. Qual dragão? Né? Existe tantos. Então o dragão como ser espiritual tem essa conotação, o dragão como símbolo, ele vai trazer esse simbolismo e, além disso, ele ainda vai simbolizar os instintos. Então, ele é a grande conexão que nós fazemos com a nossa parte instintiva, que muitas vezes relegamos a um estado de inferioridade, né? Já aconteceu uma palestra nossa, uma menina, como que foi que a moça falou, que ela não era animal, né? Que ela não era animal, que ela não tinha, ela não era animal. Então a gente entra nesse nível de negação. Eu perguntei se ela era vegetal, mineral. A Morgana fez essa pergunta, se ela era mineral, se ela era vegetal. Né? Aí ela chegou e não gostou muito. Mas o que acontece? O dragão nos ajuda nessa conexão, a reconectar com essa nossa parte instintiva, aquela nossa parte do nosso cérebro reptiliano, né? Por isso, não estamos falando de alienígenas, tá, gente? Por favor. Né? Então, naquela parte reptiliana do nosso cérebro, do nosso ser, aquela parte mais instintiva, animal, que tem seus dons, que tem suas qualidades, mas que muitas vezes nós não utilizamos por nos queremos afastar como se isso fosse uma coisa inferior. Então, o dragão traz também essa conexão. Ele é o equilíbrio, pois ele carrega em si os 4 elementos, ele carrega em si a energia do masculino e do feminino. Então, o dragão tem todo esse símbolo, onde, ao trabalhar com eles, nós vamos nos aproximando dessa vibração e nos modificando.
e modificando a nossa forma de ver o mundo. E passa a se ver o mundo mais pelo um olhar mais dragônico, um olhar mais voltado para o equilíbrio dos nossos três centros, instintivo, emocional e mental, que é essa energia que o dragão traz. Então, o dragão ele trabalha com várias divindades, ele trabalha com várias egrégoras, e como diz o nosso amigo Lorde A em seu livro, Deus é um dragão. Né? Então, procurem o livro dele, que é muito bom. Bom, tem algumas perguntas aqui. Depois a gente responde as perguntas, tá, gente? A gente vai ter um momento de perguntas aqui, então vamos prosseguir para falar a respeito das runas do dragão. Isso, agora vamos falar das runas propriamente dito. Como a gente estava dizendo, né, o que são essas runas? Elas são um oráculo e um alfabeto, né? A gente usa a palavra runas, isso gera uma certa polêmica. Exatamente. Nós não vamos entrar na polêmica. Nós usamos o nome Runas do Dragão exatamente porque elas foram concebidas sobre esse nome. Quando o Izé formulou, né, o material que eles tinham canalizado, ele chamou de Dragon Runes, né? Runas do Dragão. E nós usamos esse nome. E é importante até falar que o Izedon, ele é runemal, um grande estudioso das runas Futhark, né, do sistema de runas nórdicas. Talvez por isso ele tenha chamado de runas também. Porque né? sempre que a gente fala runas do dragão, já aconteceu até de falarem com a gente, essas runas não existem. Runas é só a que Odin criou. Polêmica da parte, né? Não é sobre isso. As runas do dragão, elas são, além de símbolos mágicos, elas representam potencialidades mágicas. Cada uma delas tem uma potencialidade específica, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. E elas representam também um alfabeto, e elas contam um mito de criação. Nós vamos ver algumas runas hoje pela ordem, pela cosmologia das runas, que conta um mito de criação, né? Nós estamos usando o muito importante. Forte abraço para o nosso irmão, para o nosso amigo aí, nosso irmão de caminhada, Marcelo Soelo. Ele vai fazer momento merchandising com o Marcelo, que ele merece. Marcelo Soelo desenvolveu esse deck maravilhoso. O Marcelo Soelo, então, trabalha com dragões, ele é do Grimório dos Dragões. Ele desenvolveu esse deck com as runas do dragão. Então, se você quiser adquirir, entre em contato com ele. Ele fabrica e ele vende essas runas. O trabalho do Grimório dos Dragões é maravilhoso. Procurem, muito importante. Então, a nossa cosmologia começa com essa runa, que é Ratanen. Ratanen, ela é a runa do sonho enevoado. Não se preocupem se vocês não pegarem todas as informações, gente. Nós vamos deixar o link aqui. Nesse link que o Evan vai colocar na descrição, vocês vão conseguir achar o livro e também o link para vídeos e tudo. Então, não se preocupem de pegar todas as informações de cara. A cosmologia rúnica com a runa dos dragões começa com Ratanen. Ratanen, ela é aquele momento que é conhecido como o grande ovo cósmico. É o momento em que ainda não existe nada, ao mesmo tempo tudo já existe. Por isso que ela se chama sonho enevoado. Todas as ideias e todas as potencialidades são existentes nesse grande líquido aminoácido cósmico. Não dá nem para descrever direito como é. Esse grande ovo cósmico é acósmico, anticósmico. É o momento antes propriamente da criação. Antes daquele momento em que se tem, em algumas mitologias, o grande gozo da deusa que criou tudo, ou o que se faça a luz. Né? É antes disso tudo. É quando as ideias ainda não se manifestaram e tudo é uma coisa só. Então, isso é Ratanen, é o sonho enevoado. E é interessante porque, para alguns caminhos mágicos, o mundo verdadeiro é Ratanen, porque é um mundo sem nenhum tipo de ilusão. É a base de onde tudo é uma única coisa. Embora tenha individualidades, tudo está completamente unido nesse grande ovo cósmico. Seria um caos de infinitas possibilidades. Exatamente. Então, assim, nunca deixou de existir depois que se deu a criação. O Ratanen continua existindo e nós entramos muito em contato com o Ratanen. Todas as pessoas, a cada momento que você sonha acordado,
ou que você sonha, você está entrando em contato com a energia de Ratanen. Então, ela é o começo de tudo na jornada da cosmologia rúnica. E aí a gente passa para o segundo momento na cosmologia rúnica, que é o momento de Dracani, que é a runa de Tiamat, é a runa da sabedoria, da soberania. No caso, quando aquele caos começa a ser olhado sobre uma nova ótica e ele começa a ser, de certa forma, pensado e organizado. Ainda está caótico, ainda não tem organização, mas existe uma vontade que começa a ser soberana a todas as outras vontades. E essa a gente chama a runa da rainha, é a runa que expressa a nossa soberania, né? Então, ela é interessante porque, dentro daquela bagunça, daquela confusão, uma voz se sobressai a todas aquelas vozes. E aí ela começa a um princípio bem pequenininho, porque ainda não chegamos numa organização e numa materialização, ainda está caótico, e ela começa a observar as coisas através da vontade soberana dela, né? E aí nós passamos para um terceiro momento. Passamos para o terceiro momento, que é a runa Shaoren. Shaoren é interessante porque ela é a runa do conhecimento fluido, né? É aquela runa que o conhecimento, sabe aquele momento, eu acho que a melhor forma de descrição de Shaoren é assim, aquele momento em que você simplesmente sabe. É aquele momento em que você simplesmente sabe o que você tem que fazer. Você não tem dúvida, é um conhecimento que brota por pura intuição, é aquele conhecimento que, de repente, ele toca em você e você recebe uma grande inspiração, um toque que, às vezes, a sensação é até divino. Né? Os celtas colocam como o Auen, por exemplo, fogo na cabeça. Né? Outras linhas vão colocar como um momento em que você acessa uma caixa, você acessa a biblioteca akáshica, onde todo o conhecimento está à disposição, e esse conhecimento é como um raio, é como um fogo que toma conta e você simplesmente sabe. Né? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, sentiu isso, de estar fazendo o que tinha que fazer, da forma que tinha que fazer, e aquele conhecimento simplesmente brota de você. Né? A gente costuma falar que tem uma cena muito engraçada, por exemplo, no Harry Potter, onde quando o Harry Potter toma o Félix Felicis, que aí tudo tem que dar certo e ele sabe o que ele tem que fazer, e ele só sai fazendo e no final consegue o que ele tinha que fazer. Então, assim, é muito engraçado porque você tem que ir para o dormitório, não, eu vou na casa do Hagrid, tipo, não tem lógica nenhuma. Mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Isso é Shaoren. Né? Isso é a expressão da energia da runa Shaoren. Né? Então, dentro da cosmologia única, chega esse terceiro momento, onde Shaoren começa a expressar esse conhecimento que começa a fluir numa criação. Aí a gente vem para nosso quarto momento. Estou olhando as perguntas. Distrai. A gente vem para o nosso quarto momento, que é ali. Essa runa, ela é um chamado. Se a gente perceber que a primeira fala sobre o caos de infinitas possibilidades. A partir do momento em que existe esse caos, uma voz se levanta sobre esse caos. E essa sabedoria, ela começa a se manifestar de uma forma bem natural. Né? Não é nada aprendido, é algo natural. E a partir do momento em que essa vontade se junta com essa sabedoria, um chamado é emitido para que as energias e os seres dos dragões possam serem convocados. Então, essa runa seria a runa, a gente costuma dizer que é a runa do chamado, ela convoca energias de criatividade, ela convoca para que a coisa comece a se tornar material. Ainda não é. Vocês perceberam? Passaram 4. Aqui a gente ainda está falando de um plano muito de ideias, de um plano muito imaterial. Mas ela já se a gente fosse pensar, você teve a ideia do projeto no anterior. Aqui você começou a organizar a coisa e mover ações na sua cabeça para que isso aconteça, para que isso se concretize. Ainda não se concretizou. É tipo fazer uma lista de coisas que você precisa fazer. Eu preciso ir em tal lugar, preciso fazer isso. Porque você já está, é uma energia que já está chamando
para concretização, né? E aí nós chegamos a outro momento, que é a runa Mairen. Mairen, ela é bem interessante, ela é a tempestade livre. Mairen, as coisas ainda não são materiais, né? Ou esse chamado para os dragões, para esses espíritos que são afins para participar dessa criação que vai surgindo, desse novo, né? E é interessante porque qualquer cosmologia que você vai contando, ela tem esses passos. E aqui é de um ponto de vista dragônico, mas que se encaixa, na medida que a gente vai falando aqui, com certeza vocês vão pensando em várias cosmologias que vão tendo esses passos. E em Mairen, né, os dragões estão presentes, essas energias estão presentes, e tudo ainda é espiritual. Ainda os dragões, eles ainda estão em uma conexão espiritual. Então, o que acontece? Aqueles dragões que muitas vezes as pessoas colocam assim, que são dragões divinos, que são dragões dos planos celestiais, que são dragões de planos elevados. Muitas vezes as pessoas colocam uma denominação como dragões de luz, por exemplo, né? Mas aí entra naquele maniqueísmo de dragões de luz ou de trevas. Mas são desses dragões, nós não trabalhamos com esse ponto de vista, importante fazer esse parênteses. São esses dragões que Mairen representa. São esses dragões que ficam e optam por permanecer num plano etéreo, de não sair daquele plano onde tudo é espírito. Então aí seria os dragões mais relacionados a esse plano celeste, espiritual, esse plano mais etéreo, né? E aí, a partir desse momento, quando houve o chamado, algumas energias resolveram permanecer nesse plano etéreo. Mas aí a gente começa com energias que começam a se materializar, por assim dizer, né? Nós temos a nossa primeira runa, que é Ra. Ra é a runa que representa o elemento água. E tudo aquilo que o elemento água fala. Quando a gente fala, vou fazer um parêntese aqui rapidinho, sobre dragões, que representam o elemento água. Nós não trabalhamos no Alento do Dragão com aquelas correspondências, cores, dragões, tipo, dragões azuis são dragões da água, dragões vermelhos são dragões do fogo. Por quê? Porque nós trabalhamos com a vibração, né? Mais do que com a aparência, digamos assim, do dragão. Então, dragões da água, eles podem ser de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer tipo, assim como do fogo, da terra, de qualquer dos elementos. O que influencia aqui é o que Ra vai trazer. Quem se associou a essa runa foram os dragões que tinham uma ressonância com a vibração do elemento água, que fala de cura, que fala de intuição, que fala de todos aqueles processos do oceano profundo, nossos processos de água, processos de emoções. Então, é sobre isso que Ra vai falar, né? Sobre as energias referentes à água. E aí, é importante aí fazer outro parênteses dentro disso que a Morgana falou, porque muitas vezes a forma como captamos, vemos um dragão com nossos dons e percebemos um ser de qualquer dimensão, muitas vezes passa pelo crivo da nossa lente pessoal. Então, os dragões, eles assumem várias formas, né? Então, as cores e a forma que ele coloca, muitas vezes não é a cor daquele dragão, é a forma que você capte o que aquele ser está dizendo e que tipo de vibração aquele ser tem, né? Então, muitas vezes a gente acaba, depois de muito trabalho, que a gente vê a verdadeira forma ou vibração daquele ser. É engraçado porque, assim, às vezes a gente ouve experiências, né, e junto com as nossas próprias, às vezes as pessoas dizem, nossa, meu dragão era assim, assim, assado, quando faz o ritual de chamado, nós vamos falar no finalzinho, e aí a pessoa, daqui a um tempo, diz, não, mas ele mudou de cor, ele mudou de formato, ele mudou de tamanho, né? Por quê? Porque aquela energia vai se afinizando com a sua. E o Dragoni estava falando da questão da harpa. Quando uma corda toca na outra, elas vão se harmonizando.
Então, é isso que vai acontecendo. Às vezes não é um processo que acontece inicialmente. Você se faz conexão com o dragão e ele é de um jeito, e no outro dia ele já está mudando. Por quê? Porque você está se afinizando com a energia dele e ele se afinizando com a sua, porque é uma troca energética. Uma vez a gente se conectou com dragões e eles pareciam aqueles milhos, vamos dizer. Tipo, coisa muito louca, mas tipo. É a forma de expressar a energia, né? É a forma de nos mostrar, olha, eu trabalho com esse tipo de coisa aqui. E aí passa pelo nosso crivo da nossa percepção. É interessante, não sei se você já assistiu esse filme, Labirinto do Fauno, e tem uma cena que a garotinha estava vendo fadas. E elas pareciam uns louva-a-Deus, uns insetos grandões assim. E aí ela diz, não, isso não são fadas. Ela mostra no livro a imagem do que são fadas. E aí aquele inseto vira o desenho que está no livro. Porque ela precisava entender. Era aquilo que ela entendia como fada. Então aí a energia se adequou para uma forma que ela conseguisse ler, né? É um símbolo. Exatamente, porque senão, se aquele símbolo não ressoa, você não consegue compreender dentro da nossa linguagem, dentro da linguagem, da nossa linguagem de comunicação com o mundo. Então, isso é muito importante falar, né, até para entender esse poder do símbolo, e isso entra na conexão com os dragões e com vários seres. E aí nós chegamos dentro desse ciclo cosmológico das Dragon Runes, nós chegamos em Liawen, que é conhecida como fogo frio. Liawen são dragões que são aqueles dragões que optaram por entrar em conexão e expressar de maneira mais latente os poderes das sombras. Né? Aí, naquele momento, já vai, né? Os poderes das sombras. Não quer dizer que eles são maus, não quer dizer que eles são os dragões das trevas, não quer dizer nada dessas coisas. São dragões que lidam com conteúdos mais voltados para o inconsciente, conteúdos mais voltados para trabalhos relacionados à energia da escuridão, das sombras, aquela energia de introspecção, de silêncio, e são dragões que lidam com proteção. Então, energia de proteção, energia de onde você precisa encontrar respostas através do silêncio, quando você precisa mergulhar no vazio para encontrar aquela sabedoria que está além, que é o que a gente falou de Shaoren, quando você precisa mergulhar no vazio de Ratanen para encontrar respostas primordiais. Liawen, esses dragões, eles trabalham com esse tipo de vibração. Né? Você precisa fazer um símbolo de proteção, Liawen. Então, Liawen fala de tudo isso. Né? Então, dentro da cosmologia, é interessante observar que os dragões foram sendo chamados, os elementos foram sendo criados dentro dessa grande dança cósmica, e eles foram se ligando, cada tipo, em de conceito, de energia e de vibração. E aí chegamos em Liawen. Depois que nós passamos por esse ciclo de sombras, aí nós chegamos no elemento fogo, propriamente dito, que é a Runali. Então, a Runali, ela agrega todas aquelas características do elemento fogo. Paixão, a explosão, a transformação, a iluminação. A gente sai do ciclo de sombras para um ciclo de luz. É como se um sol nascesse, de repente, e iluminasse absolutamente tudo. E ilumina, queima, transforma, impulsiona. Então, todas as energias mais exageradas, exacerbadas, uma paixão exacerbada, tudo isso é representado pela Runali, que é o fogo, né? Ardendo e queimando. E aqui os dragões que ressoam essa vibração são os que fazem parte de livro. E talvez sejam os dragões mais conhecidos, porque toda vez que alguém descreve o dragão com essas características. É aquele que salta o fogo pela boca. Com esse poder ígneo de destruição, esse poder instintivo que destrói, toma conta de tudo. Eles foram muito bem representados pela nossa cultura, né? Eles estão nos filmes, geralmente são esses dragões mais de li, que são os foguetes. Os foguetes vorazes que estão ali, né, os dragões da Daenerys. Exato. Ali, né, aí fala dragões da Daenerys, aí entra naquela discussão, não é dragão, é o Ivene, tudo dragão. Dragão. Tudo dragão, vibrações diferentes do mesmo ser. Sobre isso. Vamos lá.
galera da RPG fica doida. Mas a Daenerys é um dragão de ar. Vamos lá. Vamos lá. Gente, quem está acostumado com a nossa palestra sabe que a gente dá 1000 referências da cultura pop, sim, quadrinho, tudo, e referências culinárias. Então, acostumem-se. Quem não está nos conhecendo agora, vão se acostumando. Aí, dentro desse ciclo, nós temos Lian. Lian é o fogo supremo. Aí é interessante porque o fogo, e isso nós trabalhamos dentro do Alento do Dragão, o fogo, muitas vezes, ele é representado com 3 facetas. Então, fogo, ele é chama e ele é luz. Lian é luz. Então, os dragões relacionados a Lian, eles são os dragões relacionados à luz. E tudo aquilo que é relacionado à vibração da luz. Aí, novamente, Liaoen não é mal, luz não quer dizer que é bom. Né? Luz demais cega como qualquer outra coisa. Luz demais queima. A iluminação, transcendência, esclarecimento, discriminação. Por que discriminação? Porque Liaoen é como uma energia mais lunar. É aquela energia que ilumina, mas oculta. Mas Lian não, Lian revela. Então Lian é igual ao sol. Ele brilha, revela, está mostrando tudo que existe. É a energia de Lian. E esses dragões, esses espíritos que ligam a essa runa dentro do ciclo, né, de criação, são dragões que vão trabalhar com essas características específicas. Eles vão ter a predominância da energia dessa runa, que é Lian. Se a gente pensar, essas 3 runas de fogo, elas falam sobre ação, né? Por mais que uma esteja escondendo, a outra está queimando no fogo com todas as suas características negativas e positivas, e Lian está mostrando. Então, é interessante se você está fazendo uma jogada ruim e sai, por exemplo, um anel e tem alguma coisa escondida que aí sai uma Lian, que vai ser revelada, entendeu? Porque é assim que se dá a interpretação delas, né? E agora nós vamos para a runa que representa o elemento ar, mar, que representa a tempestade no sentido do sopro, do relâmpago, do trovão. E ela é uma runa que traz todas as relações do elemento ar, né? Comunicação, processos bem rápidos. Se você quiser rapidez, esse é o tipo de energia que vai trazer rapidez para o seu processo. Dragões já são rápidos, né? Já agem de maneira bem rápida, porque eles são potencializadores. Então, se você associar os dragões desta runa, eles são mais rápidos do que normalmente seriam. Então, processos mentais, processos intelectuais, tudo aquilo relacionado ao elemento ar, né? Tudo aquilo que está relacionado à mente e à comunicação, né? Intelecto, comunicação. De repente, você está precisando, o exemplo que a gente fez lá atrás, né? Daquele seu projeto, que você estava pensando, elaborando, botou em ação, aí você pode... Aí, ó, essa daqui é uma runa boa para impulsionar, para fazer com que aquelas ideias corram, se movimentem, se manifestem, né? Se a gente pensar que ela traz a energia das tempestades, dos relâmpagos, dos trovões, é uma energia, um potencial energético muito grande e ele é arrebatador, né? Quando cai, né? Quando você ouve o barulho do trovão e tal, relâmpago, trovão, essas coisas, o estrondo, então, isso quer dizer, é um movimento muito, muito rápido. Vou pegar a próxima aqui. E aí nós chegamos... Que foi? Alguma pergunta? Não. Estou só dando uma olhada nas perguntas. Tem perguntas aqui, depois a gente responde. Ok. E aí nós chegamos em Ninatan. Ninatan é muito interessante, né? É a runa das relações, a runa dos familiares da Terra. É interessante a runa Ninatan, porque ela é tudo. Ninatan, ela é o nosso plano de manifestação. Então, Ninatan, ela está falando do quê? Ela está falando da fauna, ela está falando da flora, ela está falando de nós, ela está falando de tudo o que existe no plano material e da relação que essas coisas têm umas com as outras.
Então, Ninatan, ela seria, na mitologia nórdica, Midgard, por exemplo, nosso plano de existência. Ela seria na Cabala, ela seria Malkuth, por exemplo, né? Claro, gente, não fechem dentro disso, né? Não estou dizendo que é uma coisa só. São exemplos para chegar perto do entendimento do que é a runa, né? Não estou fechando aqui, o Ninatan é Malkuth, não. Ninatan é Midgard, Midgard é Malkuth, não. Vamos lá, é só para ter um entendimento do que essa runa expressa, né? A gente sempre fala no alento assim, nós não trazemos verdades, trazemos possibilidades. Então, assim, não fechem. É só para se ter uma ideia do que é Ninatan. Então, Ninatan, ela acaba sendo o palco onde todas as outras runas se encontram e onde todas as outras coisas acontecem, né? Ela é o grande palco cósmico, ela é tudo o que existe. O ar, o fogo, a água, tudo isso, as montanhas, as pedras, os humanos, os dragões, tudo isso é Ninatan. Ela é o plano de existência, mas diferente de Ratanen, que é um plano de existência enevoado, de um sonho, do fluxo da energia não criada, Ninatan já é o material. É o que se toca, o que se sente, o que se percebe com os sentidos. Isso é Ninatan. Isso tudo é Ninatan. Por isso que eu falei que é mais complexo de chegar e falar e não fechar ela dentro de uma caixinha, né? Então, aí chegamos no momento da cosmologia, onde temos o grande pau que todas essas coisas estão existindo no plano material. Se a gente relembrar que nós passamos de um plano caótico, onde todas as possibilidades estavam habitando juntas, e uma voz ficou mais alta, que seria a Dracana, a voz de Tiamat, e é a vontade, a soberania de Tiamat. E aí passou por uma sabedoria, e essa sabedoria foi fazendo um chamado, e alguns dragões, algumas energias dragônicas resolveram permanecer num plano imaterial, e outras começaram a tomar mais materialidade. E nós partimos da água, né, que seria o mais antigo material, digamos assim. Toda a vida vem do mar. Toda a vida vem do mar, né? E aí a gente veio passando para a água, para fogo, para o ar, e aí a gente chega no palco, que seria basicamente o nosso planeta, onde toda a materialidade acontece, e com Ninatan. E com Tan é o elemento terra propriamente dito. Tan é a runa da montanha, então ela é a runa da estabilidade, dos dragões da terra, daqueles dragões que fazem a coisa ser o mais material possível. Então, tudo aquilo que o elemento terra traz de concretização, materialização, prosperidade, abundância, estagnação também, porque a gente tem que pensar no lado positivo e no lado negativo, né, dessas questões, estão contidos aqui. E todas as lições que a gente aprende com a Terra, tá? E a questão é que nós saímos do caótico, que não era nem um pouco material, e nós chegamos nas 3 runas, que a próxima, né, vai vir, que são as da materialização, da concretização extrema desse ciclo de criação das runas. Então, essa runa, então, ela representa toda a potencialidade da Terra. Então, por exemplo, se você quer saber sobre aquele projeto que é o nosso exemplo, e sai Tan. Tan é a concretização. Dependendo muito do que for sair do lado, assim, é uma concretização geralmente muito positiva, que vai gerar frutos, né? E algo que é estável, porque nós estamos falando de montanhas, nós estamos falando do elemento terra no sentido bem material da coisa, né? Então, aqueles dragões que normalmente a gente vê nos mitos, que são aqueles dragões austeros, sérios, né? São aqueles dragões mais rituais, cerimoniais. Os que estão cercados de moedas. É o Tan. É essa coisa. Aqueles que cobram os juramentos, que cobram que as coisas sejam cumpridas e que tudo aconteça ritualisticamente, vibram nessa vibração. E também tem aquele lado, tipo os maus, que são gananciosos, que querem
agarrar todos os tesouros, eles querem a montanha só para eles. Ele está dentro de uma montanha, né? Ele representa muito essa energia. E é interessante porque Tan, ela fala, realmente ela simboliza e ela até é o bastião de força, né? Ela é a montanha, o elemento terra, e aí nós temos o Aetan. O Aetan é muito interessante porque o Aetan, ela também simboliza a terra, mas ela, dentro da cosmologia, é chamada de pedras congeladas. Por que ela é pedras congeladas? Porque aqui nós já estamos falando de uma terra que não é a montanha, não é aquela terra que está em cima, não é aquela terra que é pisada e é escalada, é aquela terra que é para baixo. Né? E por que pedras congeladas? É uma forma de se dizer a respeito dos cristais e das pedras que estão no interior da Terra. Então, o Aetan, ela traz toda essa questão da interiorização da Terra. É aquilo que está embaixo, é aquele tesouro que precisa ser cavado, é aquilo que está no ventre da Terra, né? E é uma chave de conexão com o mundo cristalino, né? Com essa vibração específica que é dos cristais, das pedras, principalmente o quartzo branco, né? O quartzo branco, juntamente com o Aetan, é uma forma de conexão muito grande para muitas possibilidades, uma gama imensa e um poder imenso energético. Então, o Aetan, ela vai falar disso, né? Os tesouros ocultos que precisam ou podem ou não devem ser revelados. Tudo vai depender do que está em volta de Aetan. Então, o Aetan, ela vai falar dessa terra interior, né? E tudo que tem relacionado com isso. É interessante porque quando a gente fala de tesouros ocultos e a gente fala do Aetan, a gente pensa em pedra, né? E pedra congelada, porque quando você olha um cristal de quartzo branco, ele parece um pedacinho de gelo, né? Mas a gente pensa nesses tesouros ocultos e às vezes eles estão ocultos na memória, na linhagem. É alguma coisa que você precisa acessar lá dentro. Não é uma coisa externa, que você vai cavar externo e catar uma pedra. Pode ser sim, pode ser algo que você acha externamente. Mas às vezes é uma coisa interna que você precisa cavar dentro de você e acessar esse tesouro, né? Essa pedra, para poder botar alguma coisa para fora. Ó, só para, assim, um parêntese aqui, a gente está falando de uma por uma, né? Depois a gente pode dizer mais ou menos como nós usaríamos isso numa tiragem, para as pessoas entenderem como é que elas funcionam, porque a gente está falando delas individualmente. Sim. Né? Agora, a que vem antes, a que vem depois, influenciam. Elas têm uma dança dentro dessas runas, né? Isso seria uma das perguntas que como tirar isso, né? Quando terminar a parte da explicação, nós vamos abrir para perguntas e vamos olhar o nosso tempo. Se não der tempo de responder tudo aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu passei o nosso e-mail, não coisa para as pessoas. Sim, a gente pode responder para vocês. O nosso contato está no link que o Eva vai colocar. Ali tem tudo, gente. Então, assim, é só entrar em contato com a gente. Vamos continuar, né? Aí a gente fez todo esse ciclo de manifestação, digamos assim, porque você sai de um caos e passa para o mais concreto dos concretos, que é a própria Terra, né? E aí a gente vem para uma runa que representa os ciclos da Kaia. A Kaia, ela representa todos os ciclos lunares, os ciclos solares, as rodas infinitas, roda do ano, o calendário, né, de meses, 365 dias. Ela representa solstícios, equinócios, os nossos ciclos internos também, nosso ciclo de crescimento, nosso ciclo de desenvolvimento. Então, a lição que essa runa traz é a lição do tempo, do ciclo. Daria um vídeo inteiro só para falar de Takaya, porque o tempo, ela é o tempo. Então, olha só, dentro da cosmologia inteira, tudo isso sendo criado, e em nenhum momento o tempo é citado. O tempo não tinha sido criado ainda, né? Porque tudo isso estava acontecendo, primeiro, numa abstração, por assim dizer. E aí a coisa vai ficando concreta, mas tá enevoado ainda, está naquela nuvem que não tem tempo, começa a ter espaço. E aí a gente cria um espaço com Tan. Primeiro com Minatan, depois Tan, e o Aetan
firmam esse espaço. E agora o tempo é criado. Porque depois, se a gente for prestar atenção, depois que a gente tem um plano material, a gente pode ter estações, dia e noite, ciclo de nascimento, crescimento, morte, renascimento. E em muitas mitologias, o que é colocado nas mitologias? Em algumas mitologias, o tempo é uma punição. Então, tudo era... todo mundo vivia eternamente. Todo mundo vivia... Era um lindo paraíso, onde todo mundo vivia eternamente, onde o sol brilhava eternamente. Era sempre verão, né? E aí veio o tempo. E aí, em muitos mitos, o tempo é colocado como uma punição, né? Você passa a envelhecer e morrer, e as coisas passam a mudar. O tempo, ele traz essa mudança. Ele faz com que as coisas girem. Então, por isso que eu falei que daria muita coisa, até porque uma das grandes oferendas que a gente tem em magia é tempo. Então, tudo isso tem Pacaya. E aí, nós não vamos falar de todas as runas. Nós decidimos falar dessas, então vamos fechar com essa runa em específico, né? E chegamos até a metade do ciclo. Por que a gente não vai falar de todas? Porque se a gente falar do ciclo inteiro, não fica tempo para as perguntas, não fica tempo para a gente falar as outras coisas que queremos falar. Então, se você quer saber sobre tudo isso, sobre todas as runas, vai lá no nosso link, baixa o livro, entre em contato com a gente, que você vai conseguir ler e entender mais a respeito. Para fechar, nós escolhemos fechar com Shan. Shan, ela é a runa do conhecimento supremo. É muito interessante porque ela é a runa do mago, da bruxa, do magista, do sacerdote, da sacerdotisa. É a runa que expressa vontade. Tudo foi criado. Todas as energias estão com suas vibrações, todas as energias estão acontecendo. O tempo veio e trouxe o giro e faz com que as coisas vão andando uma atrás da outra e se modificando, entre decrescendo, crescendo, deteriorando, se renovando. E aí, no meio disso, tem Shan, que é a individualidade que começa a se expressar a sua vontade. Até então, o plano é um grande plano de criação, onde tudo era uma manifestação do quê? Daquela vontade inicial lá em Dracane, que começou a manifestar tudo. Então, por mais que já existiam individualidades, e a escolha de se ligar por maior afinidade a tal elemento, a tal situação, tinha uma individualidade, todas as individualidades estavam direcionadas para uma coisa só. Né? Tudo era voltado para uma única coisa, até o momento em que essas individualidades começam a falar, mas eu quero isso. E vou moldar a realidade para tal coisa. Então, Shan também é a magia. É a possibilidade de você moldar a realidade de acordo com a sua vontade. Então, aí é que começa com o que é. Aí é que começa aquele momento que, mas você quer isso? Eu não quero. Aí a próxima runa, que vocês vão ter que ler o livro, ou assistir nossos vídeos, ou vir conversar e pesquisar para você entender como que essa cosmologia inteira se fecha. Shan não é a última runa, nós estamos no meio da história, no meio da jornada. A última runa é Satyan, e Satyan, ela é o fim, mas aí vocês leem lá, nós lá no grupo do WhatsApp do Wicca Goiânia, também tem uma palestra nossa sobre as runas, vocês podem olhar, e agora mostrar aqui todas elas, e esse belíssimo deck. As próximas runas, elas falam sobre emoções bem individuais, né? Porque Shan é a que mostra a individualidade. E a partir daí vem o conflito, vem a resolução do conflito e a finalização do ciclo, com emoções bem individuais, né? Tem algumas perguntas aqui que a gente podia responder agora. Quantas horas? Quanto tempo a gente ainda tem? Ainda tem 2h23. A gente ainda tem um tempinho para... E só aí para poder mostrar para vocês, porque teve uma pessoa que pediu para mostrar, me pediu fora daqui. No livro A Lenda do Dragão, tem uma coisa que é chamada de Jornada do Ser Cósmico, onde você vivencia
vivencia as runas e essa cosmovisão e capta a vibração desses dragões através de tríades, de trabalhar as runas com tríades. Então, esse daqui é um bastão, que é um bastão rúnico, é um bastão que nós utilizamos dentro do Alento do Dragão, e ele foi mostrar aqui porque um amigo aqui de Brasília, ele pediu para mostrar. Então tá aqui, ó. Se você for dar uma olhada lá, tem como fazer a essa madeira formada. você pode fazer com a que você quiser, né? Não tem uma madeira específica. Não tem uma madeira específica, você pode fazer. Essa daqui é porque ela tinha algo especial para mim, então eu fiz com ela. Então, só para mostrar uma possibilidade de trabalho com as runas. Tem uma pergunta aqui. Dragões têm relação com os dogmas da raiz linguística norte-americana? Vi um documentário falando sobre essa relação. Eu desconheço, acho que o dragão também, Tem né? relação com o quê? Com os dogs da raiz linguística norte-americana. A gente pode até procurar sobre isso, né? A gente não... E até passa o documentário para a gente. Pra gente saber. Até passa o documentário para a gente dar uma olhada, porque desconheço. Assim, realmente não sei como responder essa pergunta. Mas passa o documentário que a gente dá uma olhada e vê a relação, e aí a gente vai trocando figurinha. Tem uma pergunta assim, da Shelly. As runas dos dragões podem ser usadas para consultas e para a prática de magias específicas? Podem e devem, né? É o que eu estava falando, e no final a gente ia mostrar mais ou menos, por favor, como que a gente geralmente usa. Nós temos um método que está no nosso livro, que se chama Voo do Dragão, um método que a gente desenvolveu para tirar as runas. Deixa eu só acrescentar uma coisa, amor, que é até importante. Esse livro de 2019, ele é revisado e nele tem mais 3 capítulos. O de 2017, que é aquele que está disponível em PDF, ele não tem esses 3 capítulos, porque ele foi escrito... Nós colocamos esses 3 capítulos depois. Então, só porque senão vocês vão baixar lá e vão procurar, mas vocês não vão conseguir encontrar. Nesses 3 capítulos, nós temos rituais para fazer com cada uma das runas. Nós temos também a tiragem, né? Ensinando como faz a tiragem única. No desenho, se não me engano. Porque é muita coisa. Então, nós podemos usar a tiragem que ele está procurando, né? E também, geralmente, usar em tríades, por exemplo. Você tira 3 e interpreta as 3, né? As 3 runas juntas. Por isso que eu falei que a gente estava falando sobre elas de uma maneira isolada, uma por uma. Aí, quando você interpreta, você vai vendo as energias se cruzando, né? A forma da tiragem é essa daqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo certinho. Tá, acho que aparece, amor. Não, mas pode ir falando. É porque tem um delay, pode falar. Sim. Então, aí dá para usar também, não necessariamente só como oráculo, você pode usar tipo como símbolo mesmo, para fazer 3 runas, pegar 3 runas, juntar e fazer um símbolo de proteção. Ou você pode usar uma, por exemplo, vamos pegar uma runa aqui. Ra. Você quer fazer um trabalho com Ra para um feitiço relacionado à cura, relacionado à intuição. Você pode usar Ra, né? E uma coisa interessante, as runas funcionam, os dragões, como eles pertencem a muitas egrégoras, eles não se fecham em uma egrégora específica, não se fecham a uma ordem específica, nem nada do tipo. Você pode trabalhar esses símbolos em conjunto com outros símbolos. Funciona muito bem, a energia até traz uma potencialização. Então, você pode usar as runas do dragão em conjunto com outras runas e com outros símbolos mágicos. Funciona muito bem. Até hoje não encontramos assim, algo que seja desarmônico, até porque os dragões trabalham com uma série de divindades e numa série de caminhos, então acaba que as runas também servem dessa forma. Procurando. Quais runas se relacionam com o elemento água? Eu imagino que seja como relacionado alguns com o ar ou com o fogo, mas eu trabalho com as emoções e fluidez do tudo. A runa do elemento... Acabei falando dela aqui agora. Acabei respondendo antecipadamente. Né? Acabei respondendo sobre Ra. Né? Então, Ra é a runa que trabalha voltado para isso. Eram essas as perguntas.
Se alguém tiver mais alguma dúvida... Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, é o momento. É o momento para a gente, que nós vamos passar para uma outra parte aqui, antes de finalizarmos. Então, se alguém tiver pergunta... Agora não. Então vamos continuando. Se tiver pergunta, a gente vai seguindo. O sistema Alento do Dragão, uma forma de se conectar é através das runas do dragão, que é o nosso tema de hoje, né? Outra forma é através dos pilares dragônicos, que é o nosso segundo livro. E até hoje, esse sistema ele vem sendo transmitido, igual a gente falou no começo, de uma forma. E eu, mas a Morgana, é muito importante falar isso, que o Alento do Dragão, ele não pertence a nenhuma tradição, ele não pertence a nenhuma ordem, ele não pertence a nenhuma religião. O Alento do Dragão, ele é um sistema mágico. Ele tem, dentro do Alento do Dragão, nós temos algumas filosofias e algumas práticas, algumas crenças, né, mas elas são feitas de forma a ter uma maior abertura. Por quê? Porque você é que vai expressar o seu Alento do Dragão. A minha forma de expressar o Alento do Dragão é diferente da forma da Morgana expressar o Alento do Dragão. A energia dos dragões, ela vai se expressar muito com a potencialização de quem você é, te levando a uma jornada de exteriorizar e de colocar no mundo a sua melhor versão, a sua versão mais verdadeira e que te torna a ter uma existência mais plena. Não importa onde, não importa o que você vai fazer, que você expresse mais quem você é. Então, o Alento do Dragão tem como um dos seus objetivos e como base isso, que é através daquele estado de consciência que nós buscamos através dos trabalhos, juntamente com Tiamat, com Apsu, com Kingu, né, com os filhos de Tiamat e com toda a gama de seres que são trabalhados dentro do Alento, que é o estado da corporificação da divindade. Então, o Alento do Dragão, ele traz essas possibilidades. E nós percebemos e recebemos aí também um novo chamado, onde percebemos que não dá para esperar os 7 livros serem lançados para que todo o sistema seja passado. Por quê? Tem algumas vivências, algumas pessoas que começaram a fazer as práticas do primeiro livro, fizeram essas práticas e acabaram acessando conteúdo que são conteúdos do 5º livro. E aí a gente começou a perceber que precisamos de uma outra forma de expressão. E essa outra forma de expressão, ainda esse ano, nós já fizemos um anúncio na nossa página, mas ainda esse ano nós vamos começar com uma outra forma de expressão dentro do Alento, que é o ciclo de Ofilcos. O ciclo de Ofilcos é para aquelas pessoas que querem adentrar no Alento do Dragão e fazer parte do Alento de uma forma mais direta e efetiva. Porque dentro da nossa questão do voo em bando, cada pessoa que faz as práticas, que lê o livro, que está nessa jornada junto com a gente, está nesse voo em bando. Mas agora vai ter uma outra ramificação, né, de pessoas que desejam fazer um caminho auto-iniciático dentro do caminho do dragão. Né? Então, isso vai ser uma nova modalidade dentro do Alento. A gente vai falar um pouco mais sobre o ciclo de Ofilcos quando ele for lançado, esse ano ainda, né? Então é só para vocês já entenderem, saberem, e quem for se interessando, já ir se preparando, né? Que nós vamos trazer essa nova modalidade do Alento do Dragão. Só para acrescentar, não é uma tradição. Tá? Não é uma tradição. É um ciclo auto-iniciático. Você vai ter materiais e você mesmo vai se iniciar. Não é nenhuma ordem. Não é uma ordem, não é uma tradição. Se um dia o Alento do Dragão se tornar uma tradição, uma ordem, ele vai perder completamente aquilo que é a proposta dele. Então, assim, você pode pegar esse material do ciclo de Ofilcos e criar um círculo, um coven, um clã de prática? Pode. A partir do momento que você termina o treinamento, você faz o que você quiser com ele. Mas isso não é um Alento do Dragão. Hoje em dia já existem grupos que fazem trabalho com as runas, que são ligados ao Alento do Dragão, mas que são independentes. Né? São nossos irmãos de jornada. Né? Então, por exemplo, o Coven Serpem Alatos, no Rio de Janeiro,
né? Eles não são nossos iniciados, nada disso, né? Eles usam o material do Alento do Dragão, nós trocamos figurinha, é uma troca muito gostosa entre nós, né? Da mesma forma que nós começamos o nosso trabalho no Alento do Dragão usando uma canalização do Zedon, e não fazemos parte do grupo dele, não fizemos, pessoas se inspiram no nosso trabalho e fazem... E desenvolvem o Coven, a Tamalibá, do Félix, né? Que também trabalha dessa forma. Então, o ciclo de Ofilgos vai trazer esse material, né? E todas as práticas são auto-iniciáticas. Você só vai estar adentrando na egrégora do Alento do Dragão de forma efetiva e você vai fazer a jornada no caminho do dragão, que é algo que está além do Alento do Dragão. A corrente do dragão, a corrente draconiana, a corrente dragônica, ela engloba e ela é muito maior do que um único sistema, né? Ela faz parte de todos esses sistemas que trabalham com dragões, direta ou indiretamente, né? Aqui no Brasil tem um monte, só aqui no Brasil tem um monte de grupos. Tem esses dois que eu citei, não são parte do Alento, tá, gente? Estou falando de pessoas que trabalham com dragões. O Grimório dos Dragões, do Marcelo Souelo, a tradição Dragões Celtas de Albion, da Noite do Oengus, né? O Núbios da Quini na Trívia Negra, a tradição Caminho das Sombras. Então, assim, gente, se eu esqueci de alguém, vai no nosso grupo, eu com certeza esqueci, porque lá no nosso grupo tem uma lista imensa com livros e com pessoas que trabalham com a energia do dragão. Então, assim, nesse momento aqui, desculpa se eu esqueci alguém, porque é muita gente. Tem algo sobre os dragões abissais? Olha, praticamente, a gente costuma falar no Alento do Dragão que nós vamos do Oceano Abissal até a Abóbora Celeste. Então, os dragões, eles trabalham com tudo isso. E, principalmente, nós que trabalhamos com a nossa base, sendo Tiamat, Apsu e Kingu, o trabalho é voltado para essas forças abissais, né? É voltado para essa conexão com esse desconhecido. Cadê a Ratalém? que é nada mais... Pode me dar tudo que eu procuro. Que é nada mais, ela organiza o bagunço, gente. É o Sagitário em mim é muito forte. Então, que é essa força abissal. Então, os dragões, eles são seres extremamente primordiais. Como nós temos o exemplo aqui dentro da cosmologia, são seres que acompanham desde o começo da criação. Então, trabalhar com Tiamat, trabalhar com os dragões, é entrar em contato com essa energia primordial, com essa energia abissal. Se alguém virasse para mim e falasse assim, quero me conectar com essa energia abissal, eu recomendaria um ritual com Tiamat, com a runa Ratanen, Liawen e Dracani. É uma forma de se trabalhar, né? Poderia trocar Liawen por Ra. Também daria para se conectar com o oceano abissal. E o oceano é todo o simbolismo disso, gente. Ele é pouco mapeado, é a nossa parte que nós não conhecemos, né, no macrocosmo. A outra é se é possível fazer uma consulta aqui e agora. Olha, pode procurar a gente que a gente faz a consulta para você depois. A outra pergunta é, o melhor método de relacionando 3 runas, às vezes respondo a algumas questões tirando apenas uma, dependendo do caso. Se precisa tirar outra para complementar a mensagem, mas relacionado 3 ainda não fiz. Não, o método é você que vai decidir como você quer se relacionar com as runas, né? E é uma questão muito particular. Às vezes a gente tira uma só para saber, por exemplo, um dia. Às vezes a gente quer fazer uma jogada mais completa, faz o voo do dragão, que são várias questões. Às vezes quer fazer passado, presente e futuro. Depende muito. Não tem um método certo e um método errado. Tá? Tem até gente, é só para falar, essa Jéssica que perguntou que era que a noite do dragão de Albion, tá? Só para vocês saberem. Um dos praticantes do Alento, que ele tem uma prática, né, não vou falar o nome porque eu não sei se pode falar, mas ele está sempre postando lá no nosso grupo. Ele tira uma runa por dia,
para ele saber como vai ser o dia dele. E nisso ele já aproveita para estudar aquela runa e vivenciar aquela runa. Né? Se ele estiver online aí, ele fala, sou eu. Outro. As meditações para uma maior conexão com a energia das runas do dragão podem ser feitas de forma intuitiva ou não? Sim. Sim, você, de repente, se você quer, por exemplo, se conectar, tira uma runa do fogo ali. E aí você quer se conectar, você pode fazer uma meditação com o elemento fogo e se conecta. A gente tem uma ferramenta que pode ajudar muito vocês na questão, principalmente para quem ainda está começando a se conectar com a energia dos dragões. No nosso YouTube tem um vídeo chamado Dragão. Estabelecendo contato. Chamado Dragão. E aí, nesse vídeo, é uma meditação para você estabelecer o seu primeiro contato com o dragão, que vai ser um dragão que vai ser seu aliado, seu guia, nesse caminho, né? Então, quando a gente faz esse chamado, a gente emite um chamado e traz uma energia dragônica para trabalhar com a gente nesse caminho, é muito mais legal, porque aí você traz a energia dele e ele vai te instruindo de alguma forma dentro dessas meditações. Você está com um dragão mesmo, né? Com amizade com um dragão, como guia, como amigo, como aliado mágico, para te ajudar dentro desse estudo. Eu acho interessante você fazer o vídeo do chamado, a meditação está toda lá. A meditação está toda guiada, explicada como fazer. E aí depois você começa a trabalhar com as runas individualmente, para sentir a energia delas, vai fazendo meditações com elas individualmente, aí depois vai ampliando. Eu acho sempre importante que a gente comece, quando a gente não conhece um oráculo, que a gente comece a trabalhar com as cartas, ou as runas, os símbolos, individualmente. Aí depois você vai fazendo combinações, quando você já estiver um pouco mais afinizado com a energia delas, né? E aí, assim, muitas vezes a gente vira e fala assim, uma magia, muitos praticantes, né, muitos magistas falam, a magia com dragões, ela é muito intuitiva. Realmente, porque qual é a ideia? É uma energia de potencialização. Ela vai potencializar aquilo que você já pratica. Ela vai potencializar e mostrar as coisas, né? A gente fala potencializar e muitas vezes fica parecendo que é uma coisa boa. Não. A potencialização, muitas vezes, vai ser para destacar diante do espelho e fazer com que você realmente veja o que precisa ser visto. E muitas vezes isso não é uma coisa legal. Então, o chamado do dragônico, ela vai trazer uma energia de potencialização e de vivências para ajudar você a expressar a sua essência. Expressar quem você é internamente. E algumas vezes vai ser preciso quebrar algumas máscaras, botar para fora algumas sombras, lidar com algumas questões que muitas vezes nós não queríamos lidar, e a energia potencializadora dos dragões vai fazer isso. Então, por isso que a magia com os dragões, ao mesmo tempo que ela traz uma grande energia, uma grande capacidade, também traz esse risco. É aquela cena do desenho Avatar, né? Na primeira vez que o Aang aprende a dobrar o fogo, e que aí ele dobra o fogo, fica todo vislumbrado com a energia do fogo, daquele poder, e de repente ele chega e queima a capada. Né? Então aí ele fica com medo daquela energia e fica sem dobrar fogo, bons livros do desenho. É mais ou menos isso. Né? Quando ele entende a energia do fogo, que é aquele momento que os dragões ensinam para ele, para o Zuko, né? Ele entende a energia do fogo, a essência e tudo. Mas até lá é muito grande a jornada. Isso é bem um exemplo da energia do caminho do dragão. A Jéssica disse que eu estou falando um abraço. Um abraço para vocês, queridos. E se rola uma consulta agora. Olha, eu vou fazer o seguinte. Porque se a gente abrir uma consulta, a gente vai ter que abrir mais. Então, por isso que a gente não vai abrir essa consulta. Vamos fazer assim, nós vamos fazer o seguinte. Já sei, tive um estalo aqui. Tem um certificado para quem participar das palestras da 5ª Jornada Oracular. O Evan está colocando nas descrições. Você clica no link, preenche um formulário, que ele vai mandar um certificado para você, e o Evan vai sortear uma consulta de runas do dragão com a gente. Aí o Evan vai sortear no final da jornada. Amanhã, se eu não me engano, a última palestra é do Michel Balu, Runa das Bruxas. Então, vocês assistam amanhã, acompanhem a jornada oracular, que o Evan vai sortear, para quem preenche formulários,
uma consulta de 1 hora com Runas do Dragão com a gente. Pronto. Tá certo. Já colocamos aí pro Eva uma surpresa que o Eva não estava sabendo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não, mais alguma pergunta, gente? Realmente eu não estava surpreso. Foi uma surpresa. Eu acho que não tem mais não. Hamilton, um salve aí para vocês no Mato Grosso, Mirassol do Oeste. Um abraço bem grande para todo mundo. Então, meus queridos e queridas, esperamos que vocês tenham gostado da nossa palestra. É a nossa primeira palestra, nossa primeira live esse ano. Eu e a Morgana, nós estamos imersos no desenvolvimento do ciclo de Ofilgos e de outros projetos do Alento do Dragão. Então, por isso que a gente está sumido de lives, do nosso canal, de tudo. Mas, logo, logo estaremos retornando. Né? Essa foi a nossa primeira live do ano. Logo, logo vamos estar retornando com muitas e muitas novidades. Então, curtam, sigam o link que ele vai mandar para participar do sorteio. Tem um outro link do nosso livro e das nossas mídias. Lá vocês vão ter o nosso contato. Estamos sempre à disposição para essa troca de saberes no caminho do dragão. E espero que tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer, gente. Muito obrigada por assistirem. Muito obrigada por convidar a gente para participar do evento. Agradecemos a Tradição Celunístico do Véu, né, por mais uma vez nos convidar para participar. Nós já palestramos 3 vezes no grupo do WhatsApp e agora participando pela primeira vez da Jornada Oracular. É sempre um grande prazer, conte sempre com a gente, é só chamar. Muito obrigada, gente. Tchau, bênçãos dragônicas para todos. Bênçãos dragônicas, gente. Foi muito bom tê-los conosco. Eu que agradeço vocês terem participado. Foi incrível. Tá? O pessoal interagiu muito ali, mandaram algumas mensagens para vocês. Pô, jogando elas na tela aí para vocês verem. Tá? Foi vou responder. A gente depois vou sentar e vou responder essas mensagens. Verônica, Rio de Janeiro. Beijo para toda a turma do Rio de Janeiro, que eu sei que tem muita gente do Rio assistindo. Né? Então, um beijo para toda essa galera e um beijo para todos vocês, gente. O nosso voo em banda é cada vez mais lindo, nosso bater de asas cada vez mais poderoso. Então, vamos, que tem bastante jornada oracular ainda, hoje e amanhã. Amanhã tem bastante coisa bacana também. Acompanhe e participe do sorteio. O Eva depois vai contar quem foi que ganhou o sorteio no final da jornada oracular. E aí, vou aproveitar para um negócio de gente, oraculistas, jornada oracular, tá na hora dos oraculistas aí sortear uma consulta também, ó. Né? Chamar a gente para a jornada, para se inscreverem. Ó, colocamos todo mundo na roda aí, ó. Gabriel, Michel, Banzi. Vamos sortear aí, gente. Ó, aí, ó, já estão pedindo aí o certificado já. E é isso, pessoal. Uma boa jornada oracular para vocês. Até a próxima. Bênçãos dragônicas. Tchau, querido. Muito obrigado, vocês dois, pelo carinho, pelo apoio. Muito feliz com a participação de vocês. E espero que podemos fazer muito mais coisas juntos. Com certeza. Abraço a todos.